Boa tarde, está no ar para todo o Brasil e para todo mundo, mais um vídeo no meu canal e o tema de hoje é o imperialismo europeu na África e o objetivo da nossa aula de hoje é discutir o papel da África para o capitalismo industrial, entender os significados do imperialismo para a Europa, entender os mecanismos de dominação europeia na África. Esse é o objetivo da nossa aula de hoje. Vimos na aula anterior que o século XIX foi um momento no qual os países europeus intensificaram a entrada na África. Para entender por que o século XIX foi um marco na exploração da África, é importante lembrar que o sistema capitalista estava em plena expansão. Temos aqui dois pontos principais. Primeiro, que, como vimos na aula anterior, o século XIX foi um momento em que os países europeus intensificaram a entrada na África, né? Os europeus, desde o século XV, que os europeus estão roendo a África, né? No século XV, os europeus começaram a roer a África, e só no século XIX que os europeus vão intensificar a sua entrada na África. Então, o século XIX foi um século em que os europeus tiveram a sua entrada na África foi muito intenso. E o século XIX foi um momento, um período em que o sistema capitalista estava em plena expansão. O sistema capitalista. Desde a Revolução Industrial, com a intensificação da procura por fontes de matérias-primas e por consumidores, a Europa foi impactada por intensas transformações na sua política interna e na relação com o restante do mundo. Internamente, o século XIX foi marcado pela crise das monarquias absolutistas, evidenciada nas revoluções de 1830 e 1848. Ocorridas na França pelas lutas políticas decorrentes do processo de formação dos Estados nacionais, pela reconfiguração dos interesses geopolíticos e também pelo crescimento da organização operária, pelo fortalecimento das burguesias e pela modernização tecnológica na produção, no transporte e nas comunicações. Então você percebe que o século XIX foi o século fenomenal. Foi um século que tudo aconteceu. Muita coisa aconteceu no século XIX. A expansão capitalista iniciada na Europa será direcionada para a Ásia e África, para onde os interesses em terras, produtos e consumidores contribuirão para o novo colonialismo. Diferentemente do sistema colonial implementado na América no século XVI, a Europa mantinha-se como produtora do capital, através da indústria, mas dependente cada vez mais de terras produtoras de matérias-primas, fossem minérios ou produtos agrícolas a serem transformados pela indústria, como o dendê, o amendoim, importantes na produção de óleos e graxas. Pessoal, eu quero que vocês pesquisem no Google a imagem do Congo Belge Congo. Waterloo, Sons LT de Londres. Também no início do século XX, a Grã-Bretanha, que era a maior potência capitalista industrial, extinguiu o tráfico de escravos, direcionando os empreendimentos negreiros para atividades de exploração das terras africanas e de comércio legítimo, executadas em grande parte das vezes com mão de obra escrava. Isto significa que a diminuição do tráfico atlântico nos portos africanos ao norte do Equador resultou em direcionamento dos escravos para as plantations, controladas por ingleses. Nesse processo, os europeus
avançaram um pouco para o interior da África, saindo da linha litorânea, ocupadas pelas feitorias até o século anterior. Para esse avanço, a roedura do continente, os governos europeus se utilizaram da cooptação de autoridades africanas e, em muitos casos, do enfraquecimento das estruturas políticas e sociais africanas. A ação dos missionários em muito contribuiu para esse enfraquecimento. Conforme visto anteriormente, vale a pena ler a análise de Serrano e Waldman sobre isso. Para o historiador Eric Hobsbawm, no século XIX, a economia capitalista estava se globalizando, o que resultou em expansão e anexação de territórios e na definição de interesses geopolíticos europeus em todos os continentes. Para esse autor, para entender o imperialismo é preciso conhecer sua dimensão econômica, mas sem ignorar sua dimensão política e ideológica. A palavra ideológica, ou seja, ideologia, é uma ciência proposta pelo filósofo Justus de Tracy, de 1754 a 1836, que atribui a origem das ideias humanas às percepções sensoriais do mundo externo. Então, a ideologia são as ideias humanas. Embora os interesses econômicos europeus na África fossem claramente explicados pelo avanço do capital, havia mecanismos para justificar as ambições burguesas, dando-lhes feições menos mesquinhas. O darwinismo social foi um arranjo ideológico para justificar as ações imperialistas da Europa sobre a África e Ásia. Ou seja, o darwinismo social acredita na premissa da existência de sociedades superiores às outras, que os europeus eles se achavam superiores aos africanos e aos asiáticos. Partindo de uma interpretação enviesada da obra de Charles Darwin sobre a evolução das espécies, os europeus tomaram a Europa como um modelo de civilização, a ser divulgado pela África. Para tal empreitada, valiam-se da propaganda ideológica que perpassava as políticas e ações na África. A palavra enviesada quer dizer retorcido. É uma coisa retorcida. Então, partindo de uma interpretação retorcida da obra de Charles Darwin sobre a evolução das espécies, os europeus tomaram a Europa como um modelo de civilização a ser divulgado pela África. Para tal empreitada, valiam-se da propaganda ideológica que perpassava as políticas e ações na África. Os mecanismos dessa dominação incluíram a guerra, a cooptação de chefias, a disseminação de produtos ocidentais, principalmente a cachaça, de modo a criar uma dependência além da intensa propaganda ideológica baseada em teorias cientificistas sobre a inferioridade racial africana. Na Europa, esses instrumentos de dominação serão trabalhados na opinião pública de modo a parecerem essenciais para a África. Nesse sentido, o poeta inglês Rudyard Kipling celebrizou a expressão, abre aspas, fardo do homem branco, fecha aspas, ao defender o imperialismo e a ideia de que a dominação sobre a África no século XIX era uma dádiva, uma salvação para os africanos, o meio para alcançarem a civilização. Na expressão do poeta, todo empenho imperialista seria muito custoso para os europeus, mas, em nome da civilização, os investimentos valiam a pena. Como podemos notar, o imperialismo na África, em fins do século XIX, também fazia uma considerável dose de hipocrisia. Os africanos eles achavam muito importante o imperialismo,
que era um meio de eles obterem a sua civilização. Na Europa, esses instrumentos de dominação serão trabalhados na opinião pública, de modo a parecerem essenciais para a África. Nesse sentido, o poeta inglês Rudyard Kipling celebrizou a expressão fardo do homem branco, ao defender o imperialismo e a ideia de que a dominação sobre a África no século XIX era uma dádiva, uma salvação para os africanos, o meio para alcançarem a civilização. Na expressão do poeta, todo empenho imperialista seria muito custoso para os europeus, mas em nome da civilização, os investimentos valiam a pena. Como podemos notar, o imperialismo na África em fins do século XIX também trazia uma considerável dose da hipocrisia. Gente, dose de hipocrisia. Eu li de novo o mesmo parágrafo. Por quê? Porque aqui no roteiro, aqui tem 2 parágrafos iguais no texto, tá? O texto que eu tô lendo tem 2 parágrafos iguais e eu não percebi. Aí eu acabei lendo novamente o mesmo parágrafo. Aí temos aqui, eu vou pedir para vocês pesquisarem na internet a imagem. Pesquisem a imagem na internet do Rudyard Kipling, Prix Nobel de Literature, 1907, sem post Ariane, Empire Centrafricain. Aí eu vou pedir para vocês pesquisarem a imagem, tá? Gente, por hoje é só. Muito obrigado pela sua audiência, a companhia de hoje. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações. Quando eu tiver um vídeo novo no canal, você será notificado. Se você gostou, já deixa seu like. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado. Amanhã tem mais. Eu fico por aqui e até amanhã. Tchau, pessoal.